Seja bem-vindo a mais essa videoaula e como você já percebeu que a gente não está falando mais do mesmo, nós vamos entrar em um nicho ou num assunto que também é fora da curva, que é dentro das lateralizações e por que elas acontecem. Lembrando que no vídeo anterior nós vimos que o que seria as absorções, porque elas acontecem, e o que seria o conceito de absorção. E sempre, após uma absorção, é bem provável que o mercado entre numa lateralização. Quando essa lateralização está no fundo do gráfico, nós chamamos isso de consolidações. Por que consolidações? Porque ali é onde os players estão comprando cada vez mais, é ali onde o player que estava na absorção decidiu frear o mercado. Então vamos supor, como na aula anterior, ele estava fracionando as compras, comprando e o mercado caindo. Agora ele não vai só comprar e fracionar, comprar um pouquinho, vender um pouquinho, comprar um pouquinho, vender um pouquinho. Não, ele vai entrar pesado para frear este mercado em determinada região e acumular assim lucro vendendo na tendência de alta, ou quando o mercado está num topo, nós chamamos isso de distribuição. Por que distribuição? Se o player que absorveu na queda comprou quando o mercado estava caindo, comprou na lateralização, ou seja, no fundo, então ele comprou barato. Agora, para ele realizar lucro, o mercado vai ter que fazer uma reversão do movimento, subir e fazer uma nova lateralização, uma lateralização no topo. Essa lateralização no topo é chamada de distribuição. Normalmente, após uma consolidação ou após uma distribuição, vai haver a reversão do movimento. E é nessas reversões de movimento que nós vamos atuar e operar a favor da reversão. Por que operar a favor da reversão e não atuar dentro da absorção ou dentro de uma consolidação ou lateralização ou distribuição? Porque nós nunca sabemos qual player que vai sair na vantagem dentro de uma lateralização. E é muito difícil adivinhar até quando essa lateralização vai ser respeitada. Vamos supor que o mercado entrou dentro de uma lateralização e ele fica 3, 4 horas lateral. Ou possa ser que o mercado entre numa lateralização e ele fique 10, 20 minutos dentro dessa lateralização. Dependendo do tempo gráfico que você está operando, é justamente, eu tenho quase certeza que isso acontece com você, porque acontecia muito comigo quando eu decido entrar dentro dessa lateralização, vendido ou comprado, é bem a vela do rompimento. Então, para a gente evitar esse tipo de trollagem do mercado, nós vamos esperar o ciclo de absorção, o ciclo de consolidação ou o ciclo de distribuição, e aí nós vamos atuar após o rompimento dessa região, atuando assim a favor de todo mundo que está no mercado. Porque vamos supor que o cara que absorveu a queda, ele está enrolado dentro deste mercado, porque ele injetou o dinheiro. Se o mercado não parar de cair, quando ele tentar frear o preço, ele vai ter prejuízo. Porque ele comprou, aí o mercado entrou dentro de uma lateralização, e dentro dessa lateralização ele teve que comprar cada vez mais e injetar cada vez mais dinheiro. Fazendo assim, ele está com muito dinheiro em jogo. E se esse mercado não fizer uma reversão de alta, não vai ter como ele realizar lucro. Só que por outro lado, quanto mais ele comprar dentro dessa lateralização no fundo, mais barato ele está comprando. Quanto mais barato ele comprar, porque o mercado está dentro de uma lateralização, mais barato vai ficando o preço médio dele. Porque se ele somar todos os produtos que ele comprou e dividir pela quantidade de dinheiro que ele gastou, o preço médio dele está ficando cada vez mais barato. E você consegue observar que quando este mercado entra dentro de uma lateralização e há o rompimento, principalmente quando há um rompimento para cima, dentro de uma lateralização no fundo, ou seja, uma consolidação, o player que absorveu essa queda já começa a entrar em vantagem. Por esse motivo, quando o mercado rompe essa lateralização para cima e voltar para retestar essa região, este player que injetou dinheiro dentro dessa lateralização e nessa absorção vai defender a posição dele, fazendo assim um pullback na lateralização. E obviamente as pessoas que estavam operando vendidas, ou seja, estavam contra a absorção, vendo que o mercado está indo contra a venda delas, vão estopar suas posições. E esse player que estava atuando na venda, agora parando de vender e virando a mão, começando a atuar na compra,
vai gerar liquidez para o mercado subir, junto com a liquidez do player que estava absorvendo a queda. E outras pessoas, assim como eu e você, vendo o mercado subindo, vai querer entrar comprado também. Você observa que isso vai gerar uma reação em cadeia? Eu comprando, o cara que estava na venda virando a mão e comprando, e o player que estava absorvendo a queda, comprando mais pesado para o mercado subir, defendendo a sua posição, vai gerar uma reação em cadeia para fazer com que esse mercado suba. Então é óbvio que é muito mais fácil eu atuar neste momento, ou seja, nos pullbacks, nas lateralizações após as reversões, do que eu tentar adivinhar aonde que o mercado vai respeitar ou não dentro de uma lateralização. Então agora você já sabe que se existe uma lateralização no fundo, é porque o player decidiu frear essa posição que ele estava absorvendo. E no topo, ele está desfazendo das posições que ele comprou na absorção e na lateralização. Ou seja, se ele já vendeu todo o estoque que ele tinha lá em cima no topo na distribuição, agora ele vai fazer com que o mercado faça uma reversão de alta para baixa para ele começar a fazer o jogo novamente, comprando cada vez mais barato, cada vez mais barato. Entra numa consolidação, ele compra cada vez mais barato, o mercado sobe, ele distribui caro, o mercado cai, ele compra barato, o mercado sobe, ele vende caro, e é esse o jogo do mercado. Agora que você já sabe todo o conceito, por que existem as lateralizações, como atuar nelas, eu vou te dar alguns exemplos claros no gráfico de como operar essas lateralizações. Aqui na minha tela, nós vemos o gráfico no mesmo local que nós estávamos observando a absorção na aula anterior. Então o que acontece? Após essa absorção, toda essa absorção que aconteceu, o mercado entrou dentro de uma grande lateralização, certo? Então essa lateralização é onde o player está comprando barato, compra barato, compra barato, compra barato, compra barato, enchendo assim o seu carrinho. Eu não sei quando o mercado vai sair dessa lateralização ou não. Só preciso estar preparado para quando o mercado sair dessa lateralização, eu saber operar a favor deste rompimento. Então a gente já sabe que o cara comprou aqui, comprou aqui, comprou aqui, comprou aqui, absorvendo a queda, e ele comprou cada vez mais dentro dessa lateralização, correto? Se ele comprou, tinha um cara na contraparte vendendo, né? Tinha um cara na contraparte vendendo. Ou seja, quando esse mercado romper essa região para cima, esse cara que estava na venda em toda essa região aqui, ó, ele vai ficar enrolado. Ele vai ser estopado na venda, beleza? Então, isso é a teoria que eu estava te explicando agora na prática. Quando esse mercado voltar a retestar essa região, é bem provável que o player que estava absorvendo toda esta queda aqui, ó, defenda essa posição. E você já percebeu que já temos duas confluências a favor da compra. O cara que foi estopado na venda, então tem espaço e caminho livre para o preço subir. E o cara que estava absorvendo a queda, ele está enrolado na sua posição também, porque ele injetou dinheiro na compra. Então você já viu que já temos duas pessoas nessa compra aqui. O cara que estava na venda e agora ele foi estopado, então ele teve que sair da posição de venda dele, ele vai ter que virar a mão, caso ele queira recuperar o prejuízo, ele vai ter que entrar comprado. E o cara que absorveu toda essa queda, ele também vai ter que comprar no reteste, ou seja, no pullback dessa lateralização, porque se o mercado voltar para dentro da lateralização e romper para baixo, ele vai tomar um prejuízo. E as pessoas que estão vendo o mercado fazendo uma reversão do movimento de baixa para alta vão entrar compradas também. Então você já vê que temos três pessoas comprando. O cara da venda que virou a mão, o cara da absorção que vai defender a posição e as outras pessoas, os outros traders que estão vendo o mercado fazendo uma reversão vão entrar compradas também. Então você vê que temos um padrão muito assertivo de se operar. O reteste nessas regiões de caixote, ou seja, de consolidações ou distribuições. Eu acho que ficou bem claro essa parte. E a gente já observa que o mercado, após sair dessa lateralização, ele faz uma reversão do movimento de baixa para alta. O mercado sobe, sobe, sobe. Chega lá em cima, ele faz uma nova lateralização,
faz uma reversão do movimento para baixo e é assim, o mercado financeiro é assim. Ele sai de consolidações para distribuições e agora que você sabe deste gatilho operacional, é bem provável que vai aumentar muito a sua taxa de assertividade. Lembrando sempre que o princípio, nós temos que descobrir as absorções e elas acontecem com alto volume. Então achamos a absorção, vamos cair na lateralização. Dentro da lateralização, nós vamos esperar o rompimento dessa lateralização e vamos operar no reteste dessas regiões, fazendo assim o nosso chamado pullback de uma lateralização. Na próxima aula você vai entender quando e onde acontecem as armadilhas, que são aqueles falsos rompimentos, para você nunca ser trollado num falso rompimento e tentar pegar esse pullback de um falso rompimento, que aí o mercado vai voltar para dentro da lateralização, trollando a sua operação e a sua análise. Eu espero ter agregado demais com mais este conteúdo e nos vemos na próxima aula.